nesta noite maravilhosa, última sexta-feira de dezembro e do ano. Saudamos aqueles que nos acompanham pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão e pelo nosso canal no YouTube. É uma grande alegria estarmos aqui. E hoje nós temos o nosso querido irmão Denizar, que ele já chegou, já está na casa, então a gente fica mais tranquilo, né? Antes de passar a mensagem, né, o tema dele, nós vamos ler uma pequena reflexão para que nós possamos nos harmonizar. Então é um alívio quando o palestrante chega, né? Vamos lá. O livro é Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. A mensagem é a mensagem 141. Aproveite o seu tempo. Cada hora, cada minuto é importante. Não fique parado, indolente. Utilize seus momentos para reflexão séria e evite as palavras inúteis e ofensivas. Estude com proveito. Trabalhe com dedicação e alegria. E no escorrer das horas que você vive e se aperfeiçoa, no escorrer das horas que você vive e se aperfeiçoa. Use-as para conversar com Deus. Não despreze o valor do tempo. O tempo mais bem aproveitado é aquele em que você aprende a amar. Então, meus irmãos, o convite de nós aproveitarmos o tempo, refletir sobre o ano que se encerra, estamos na última sexta-feira, e planejar, programar o nosso próximo ano, aproveitando melhor o nosso tempo, não desperdiçando esse presente valioso que é o tempo. Tempo de refletir, tempo de recomeçar, como diz, né, o Eclesiastes, há tempo para tudo. Então nós precisamos aproveitar cada tempo que nos chega, cada momento, cada dádiva chamada tempo. Então, reflitamos sobre isso. Vamos fazer a nossa prece. Convido a todos que se conectem com esse momento agora, sintam-se realmente presente aqui, neste auditório, sentindo o ar entrando e saindo. E vamos trazer à nossa tela mental a doce figura de Jesus, nosso Mestre, nosso doce Rabi da Galileia. Ele se achegando até nós, nos envolvendo com sua paz, com sua tranquilidade. E junto dele vamos nos conectar. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. Nós estamos aqui para refletir sobre o Teu Evangelho, sobre Tuas palavras, sobre a Boa Nova. Escolhemos a melhor parte, como Maria, e que possamos, Senhor, a partir dessas reflexões de hoje, aproveitar e trazer a nós a transformação, a nossa reforma íntima, buscando sempre nos melhorar e nos aperfeiçoar para melhor servir na Tua seara de luz, na Tua seara de amor. Pedimos inspiração ao palestrante desta noite de hoje e agradecemos do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, as oportunidades que nos chegaram neste ano de 2019, os desafios que nos fortaleceram, as alegrias, as dores,
agradecermos por tudo, Senhor, e que possamos, no ano de 2020, sermos melhores do que fomos neste ano, para melhor servir. E assim, pedimos a permissão para dar início à primeira parte dos trabalhos desta noite, dando graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Assim seja. Então, com a palavra, nosso querido irmão Denizar, que trouxe um tema que ele mesmo vai falar, tá bom? Que é grande. E eu vou passar então a palavra a ele. Gratidão. Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejamos todos acolhidos, fraternalmente abraçados pela Comunhão Espírita de Brasília, nesta sexta-feira, quase no apagar das luzes do ano de 2019, que haja muita paz para todos nós, e uma oportunidade de estudarmos juntos um pouco mais esse tema da área da psicologia, mas que dialoga muito com a doutrina espírita, que é o tema das emoções, do trabalho de harmonização emocional, da tarefa de construirmos um mundo emocional equilibrado, inteligente, por assim dizer, educado, profundamente conectado com a luz da consciência. Então, o tema de hoje vai navegar em torno das emoções humanas, do mundo dos afetos e das emoções, à luz sempre da doutrina espírita. E também não poderíamos deixar de cumprimentar com muita alegria aqueles amigos que têm acompanhado as palestras da Comunhão Espírita. Neste caso, a nossa palestra no dia de hoje, fazendo votos que eles recebam também as melhores vibrações que já nos alcançam nesse momento de oração, de recolhimento espiritual, de espiritualidade, que já nos alcançam aqui no auditório. Então, queremos abraçar aqueles que assistem a palestra através do canal da Comunhão, canal do YouTube, e pelas redes sociais da Comunhão, a TV Comunhão e a Rádio da Comunhão Espírita de Brasília. A todos fazendo votos de muita paz. Então, como dissemos, nós vamos conversar um pouco sobre a questão emocional à luz da doutrina espírita. E aí nós devemos saber que boa parte daquilo que promove esse grande caos que muitas vezes se observa no mundo, caos relacionado às guerras, à violência urbana, à explosão de ataques de fúria, a comportamentos agressivos ou violentos no âmbito familiar, a própria violência de natureza, por assim dizer, vamos colocar aspas, porque não é conjugal, mas vamos chamar temporariamente de uma violência do âmbito conjugal, uma violência intrafamiliar entre as pessoas, no trânsito, no ambiente de trabalho, na escola, não é?
assistimos alarmados no Brasil a violência crescendo nas escolas contra professores, entre colegas e jovens, alunos, a violência que explode e se transforma no homicídio passional, no crime, a violência que, em boa medida, é profundamente influenciada por esse caos emocional que a criatura humana, e basicamente ela, é capaz de sofrer. Porque aqui devemos reconhecer que as demais espécies vivas do planeta, apesar de serem portadores de um mundo de afetividade, de sentimentos, eles não desequilibram como nós, os seres humanos, nos desequilibramos, né? Não vamos encontrar, muito comumente, os animais sofrendo de depressão, ainda que eles possam sentir tristeza. Não vamos identificar nas outras espécies esta pulsão de morte destrutiva que nos leva ao suicídio. Não vamos identificar na natureza o estado de depressão e melancolia que a todos nós, a qualquer momento, pode nos acometer, não é? Basta ver que as estatísticas crescem de forma geométrica, acreditando-se que pelo menos 25% dos seres humanos que vivem na Terra poderão estar sofrendo de algum transtorno ligado à depressão no ano 2025. Então vocês veem que esse tema da inteligência emocional, de uma vida emocionalmente inteligente, o mundo dos afetos, né? Ele é preponderante na vida psíquica e existencial do ser humano. Então nós começamos conceituando um pouco este tema, que é inspiração de um livro notável, que os senhores, de alguma maneira, já ouviram falar, de Daniel Goleman, né? A inteligência emocional. Nós vamos ver ao longo da palestra que hoje as avaliações de natureza psicológica são capazes de identificar diferentes tipos de inteligência, não é? Há uma inteligência racional lógica, que é a mais comum e a mais requisitada de um ponto de vista da escola, da empresa, do trabalho. A inteligência lógica é aquela inteligência que nós desenvolvemos na escolarização, aprendendo matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências da natureza, aprendendo a calcular, a pensar de forma lógica, né? Há uma inteligência que é de natureza relacional, das relações humanas, do convívio interpessoal, né? Já diz respeito a uma inteligência da convivência humana. Há outros níveis de inteligência mais complexos, qual seja, por exemplo, já observado pela avaliação psicológica, a inteligência espiritual de uma pessoa, que é a capacidade dela de introspecção, de compreensão das realidades espirituais da vida, de delicadas percepções da intuição, do uso da intuição. Então, a inteligência espiritual, que faz com que, por exemplo, cada um de nós responda de um modo muito próprio quando temos a chamada perda dos entes queridos, ou aqueles que nos antecedem na grande viagem de volta à vida espiritual. Então, a inteligência espiritual que faz com que alguns tenham uma fé muito robusta e nada os abala, né? Nada os prejudica na sua fé,
nada os impede de confiar no futuro. E olha que um dos sintomas que definem o transtorno depressivo são vários, e a depressão é uma doença. Um dos sintomas é a desesperança. Não apenas ser pessimista, mas sempre pensar que no futuro as coisas vão piorar. Sempre que tivermos isso, e junto com uma série de sintomas, como inapetência alimentar, insônia, irritabilidade, ou ansiedade, excesso de sono, ou privação dele, e uma série de outros sintomas, rebaixamento do humor, isolamento social, podem ser sintomas do transtorno depressivo. Um deles é desesperança. São aquelas pessoas que dizem assim, 2020 vai ser pior do que 2019 e 2021 vai ser pior do que 2020. A percepção, a impressão de que as coisas estão piorando cada vez mais. Isso é considerado sintoma do transtorno depressivo. É como se olhássemos para o horizonte e víssemos nuvens, escuridão, tristeza, desgraça prevalentemente. Então, nós falamos de uma inteligência espiritual, que é a plena confiança em Deus. E o Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele tem uma oração maravilhosa, que ele diz: Senhor, ajuda-me a compreender que a felicidade mais alta sempre será a de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. É uma oração de Emmanuel, na qual ele nos coloca na posição de quem confia em Deus, de quem acredita plenamente que o universo não é casual, nem a vida não é uma sucessão de acasos, nem uma sucessão de casualidades. Nem mesmo a vida biológica na Terra seria possível se tivesse como causalidade a casualidade. Então, essa confiança em Deus é uma característica da inteligência espiritual, que é um livro também de uma filósofa e física tcheca, Hanna Zona. Ela apresenta a inteligência espiritual já traduzido para o português. Mas aqui nós temos o conceito de um outro tipo de inteligência. A inteligência emocional, ou inteligência das emoções, não é? O que seria uma pessoa emocionalmente inteligente? Está muito relacionado a governo interno, não é? Está muito relacionado a lidar com as próprias emoções sem se permitir degenerar por causa delas. Porque a emoção, ela é capaz de gerar um caos avassalador em nossa vida. Ela é capaz de prejudicar as relações de trabalho, as relações familiares, o desenvolvimento profissional e escolar de uma pessoa, né? Então, nós vamos ver aqui o conceito de inteligência emocional, que diz aqui, lida com duas capacidades básicas. Uma é capacidade intrapessoal e indica o potencial que uma pessoa possui de compreender a si mesma e de apreciar os próprios sentimentos. Observe que a primeira habilidade da inteligência emocional, ela é intra, o prefixo intra quer dizer dentro, para dentro, não é? É uma habilidade de compreender a si mesmo. Logo, tocamos diretamente no postulado apresentado pela espiritualidade em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, do autoconhecimento. A doutrina espírita tem aqueles grandes princípios que a constituem, não é? A existência de Deus, ou a realidade de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o perispírito como corpo espiritual do espírito, a evolução, o evangelho como base de ética e o autoconhecimento, além, claro, da comunicabilidade dos espíritos. Mas o autoconhecimento
é esta capacidade de apreciar os próprios sentimentos. Então nós não devemos fugir do que sentimos. Se estamos sentindo raiva, estamos sentindo raiva. Não adianta negá-la, não adianta fazer de conta que não está sentindo, porque por mais que nós não queiramos sentir, na hora que sentirmos, estamos sentindo. A primeira proposta da inteligência emocional é apreciar esse sentimento de um ponto de vista de quem está consciente dele, para não chegar naquilo, como veremos mais adiante, que é o sequestro emocional. Então eu estou sentindo raiva, é inegável, eu estou sentindo ciúme de alguém, de uma pessoa, de um objeto, de uma ideia, de uma posse, mas de pessoas, eu estou sentindo. Estou sentindo, na hora que eu admito que eu estou sentindo, eu começo a enxergar aquela realidade, buscando lançar consciência sobre ela. Então, apreciar as próprias palavras, os próprios medos, as próprias motivações, a partir de um processo de autoavaliação. É como se eu pudesse enxergar o que eu estou sentindo como se fosse um olhar externo. E pudesse começar a avaliar conscientemente o início daquela manifestação emocional. Eu estou iniciando um processo de tristeza e não me permitirei que essa tristeza se transforme em melancolia, se transforme em depressão e eu possa afundar por causa dela. Então eu aprecio o que estou sentindo de uma maneira autoconsciente emocionalmente. Eu me dou conta e eu admito. E eu admito porque reconheço que existem emoções que são universais na espécie humana. Olha, medo, raiva, culpa, amor, alegria, tristeza, ciúme, são consideradas emoções que lá na psicologia, não necessariamente espírita, mas na psicologia científica, são consideradas emoções básicas do ser humano. Nós sentimos medo, e o medo tem uma função biológica. Se houvesse aqui uma ameaça, que não haverá, e não está havendo, se houvesse uma ameaça de incêndio, naturalmente nós teríamos reações biológicas de fuga. Biológicas. O cérebro lançaria uma série de estimulantes adrenérgicos, neurotransmissores, teríamos uma reação de adrenalina para que o organismo biológico se preparasse para a fuga. Então, medo é biológico. É natural ter medo, é normal ter medo. Mas o medo, fora do autoconhecimento, fora da saúde mental, fora da autoconsciência emocional, o medo pode atingir extremos e tornar-se síndrome de pânico, tornar-se transtorno do humor e da afetividade. O medo pode ganhar uma proporção que poderia nos adoecer se ele evoluísse, por exemplo, para uma síndrome do pânico, para uma reação pós-estresse traumático. Então, nós temos aí que a primeira habilidade da inteligência emocional é a capacidade do autoconhecimento e da autoavaliação. Eu estou ficando triste, que devo fazê-lo para que a tristeza não cresça e não tome conta de mim. Eu estou triste, e já diz o poeta, se você está triste, fique triste por um dia, por uma hora, no máximo por uma semana, que já é muito. E depois saia da tristeza, mas não se permita se constatar triste, muito triste, por mais de 3 semanas, que é um dos critérios para definir o transtorno depressivo. Procure o profissional de saúde mental, porque até o luto, que é a perda do ente querido, a psicologia nos dirá, 3 semanas, 1 mês. Se passar disso e o luto prevalece
transtornando, gerando prejuízo à vida adaptativa da pessoa em sociedade. Procure um especialista, porque o luto está se transformando em processo depressivo, que tem que ser tratado em psicoterapia. Então é preciso estar atento, autoconsciente das próprias emoções, buscando o autoconhecimento. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, e o pessoal da área da psicologia nem imagina isso, né? Nem da psicanálise. O Kardec pergunta à espiritualidade superior, aos espíritos sábios: qual o meio prático mais eficaz para o homem combater as suas más inclinações e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nós ocidentais perdemos essa ferramenta do autoconhecimento e da autoconsciência, que é a habilidade de autoobservação. Observem vocês que nós somos muito atentos ao comportamento dos outros e às emoções alheias, mas nem sempre somos tão atentos e tão conscientes e tão focados naquilo que mais nos interessa, que é a nossa própria emotividade, que é a nossa realidade emocional, tal qual ela se apresenta, né? Em psicanálise, nós vamos aprender que há um eu real e um eu ideal, o ego real e o ego ideal. O ego ideal, todos nós o temos, é aquilo que a gente imagina ser. Então, todos nós nos imaginamos sermos corajosos, nos imaginamos sermos virtuosos, nos imaginamos sermos pessoas agradáveis. Nada obstante, às vezes, na prática, somos pessoas que geram antipatia nos outros, sem que façamos uma autoavaliação dos motivos pelos quais essa antipatia é gerada. Mas o eu ideal nos engana, né? Olhamos para o espelho e nos achamos mais belos do que somos externamente. E há um espelho interno da nossa autoimagem narcísica, que faz com que imaginemos que somos internamente melhores do que de fato somos. E essa autoilusão, ela é quebrada, ela é desmobilizada, ela é desfeita também pela autoavaliação e o autoconhecimento. A segunda habilidade é capacidade interpessoal. Indica a nossa capacidade de compreender as intenções, motivações e desejos das outras pessoas. Então é muito importante entender o que o outro está sentindo. Muito importante. Porque o outro nem sempre nos falará o que está sentindo por palavras. Ele nos falará de diversas maneiras. Ele vai perder o sono e está falando conosco do que está sentindo. Se ele é jovem, ele ficará agitado e estará falando conosco sobre o que está sentindo. Às vezes a pessoa que está ao lado, num ambiente de trabalho, na casa religiosa, espírita ou não, num ambiente da convivência, ela está começando um processo depressivo. Ela não se deu conta. Uma pessoa que tem a habilidade interpessoal e o olhar clínico e a capacidade de enxergar o outro, não é? Vejo você, logo você existe. Não vejo você, você se torna invisível. E observe que a maioria de nós, ou muitos de nós, coloca na invisibilidade um mundo de pessoas, às vezes idosos, às vezes mendigos, às vezes pessoas economicamente miseráveis, às vezes pessoas consideradas indesejáveis pelo nosso preconceito. Ela passa da nossa frente e nós não vemos. É o oposto da habilidade interpessoal. A habilidade interpessoal é a capacidade de enxergar o outro e de sentir o que o outro está sentindo. Alguns psicólogos dirão, mas é impossível sentir o que o outro está sentindo. De fato, nós não podemos sentir na integralidade as emoções dos outros, mas nós podemos, através da capacidade interpessoal, ter empatia, que é a qualidade de nos aproximarmos das emoções dos outros.
E isso salva vidas todo dia, toda hora. E é a qualidade primordial do psicólogo, do psicanalista, no limite do psiquiatra. Mas as criaturas humanas todas que somos, devemos meditar sobre o valor dessa habilidade interpessoal e da arte da empatia, de enxergar o que vai no olhar do outro e o que vem do outro para nós, da sua subjetividade, do seu mundo interno, das suas emoções. Então nós temos, nesse teste do QE, quociente emocional, 2 polos, a habilidade interpessoal e a habilidade intrapessoal. A habilidade interpessoal é aquela, como dissemos, que diz respeito à relação com o outro, a capacidade de percepção da existência do outro. E a intra é a capacidade de se perceber, para se notar degenerando emocionalmente, para se perceber com uma alegria fora dos padrões, que é a alegria que migra para o polo das manias, o polo maníaco, que é do transtorno bipolar do humor, que gera manias entre a depressão e a euforia. Então, estar atento a esses estados psicológicos é desenvolver intra- e interpessoalidade. Os grandes espíritos têm essa capacidade interpessoal, né? Arte de conviver, a capacidade de conviver com a diferença do outro. E a diferença do outro não se apresenta como perturbadora. A maioria de nós é tão limitada emocionalmente, a maioria de todos nós, que a gente percebe o outro e qualquer diferença dele nos incomoda, né? Seja de comportamento, de valores, de opção sexual, de atitude, de visão de mundo, de religião. Nós só sabemos viver com os semelhantes. Quando a grandeza da convivência é conviver com a diferença, não com a semelhança, que é muito fácil. A semelhança, de certo modo, é o nosso ego projetado no outro. Igual a nós, só podemos nos identificar. A grandeza emocional é enxergar a diferença do outro e aprender com ela na interpessoalidade. Novamente, voltamos ao conceito de inteligência emocional que nos diz: é uma descrição das funções cerebrais e mentais que diz respeito às emoções. É um apelo ao descobrir e ao explorar. Observem que o nosso cérebro, ele é uma máquina biológica que pesa 1,5 kg aproximadamente, ou 1,4 kg, e o cérebro tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O cérebro foi todo mapeado. E nós sabemos hoje as estruturas que são acionadas no cérebro toda vez que nós desenvolvemos um comportamento agressivo, a agressividade, ou mais exatamente, a violência, a fúria. Então está lá a amígdala cortical. A amígdala cortical fica na base do crânio, na base do cérebro, a amígdala cortical, a glândula pituitária, o locus coeruleus e o hipotálamo, estruturas cerebrais que são acionadas toda vez que ficamos agressivos, produzindo uma série de funções relacionadas à resposta impulsiva. Existem pessoas que, se fizer um mapeamento, são raras, mas existem, o mapeamento da neurocomunicação entre a glândula pituitária e o córtex, descobrir-se-ia que elas têm uma neurocomunicação prejudicada. É o caso daquelas pessoas que são levadas à análise da medicina forense e a equipe médica do judiciário diz: não, ele deve ir para um manicômio judiciário, coisa que o valha, porque ele não consegue controlar os impulsos, porque tem um problema de neurocomunicação e a sua atitude não chega à consciência através do córtex. Então vejam que coisa interessante ou gravíssima.
a pessoa tem um problema estrutural ao nível do cérebro que a torna inimputável. Ela faz algo e precisa ser afastada da sociedade porque não passa pelo córtex a impulsividade dela. E ela é capaz de destruir uma outra vida, a vida de um animal, de uma pessoa, e quando vai se avaliar, o seu cérebro está com um problema de neurocomunicação gravíssimo. Isso é uma questão muito séria das funções cerebrais ligadas à emoção. Nós sabemos que é o sistema límbico, o sistema que dá conta do mundo emocional do ser humano. Então, as funções da inteligência emocional estão lá no sistema límbico, fazendo com que nós tenhamos um superego que funcione, não é? Ah, quantas vezes muitos de nós dizem assim, eu gostaria de esganar fulano. Não gostem nem queiram, mas passa pela cabeça de alguns às vezes. Eu queria esganar fulano. Só é o pensamento, só é a palavra. A pessoa jamais fará a passagem ao ato, porque ela não tem a impulsividade homicida, e ela controla isso, mas ela pensou. E ela até disse, não é? Por quê? Porque ela está sofrendo dessa instabilidade que as emoções perturbadoras geram. Então a raiva que vai no crescendo e vira ira. A raiva que cresce se transforma em ódio e faz com que as pessoas se comportem naquele momento como elas não se comportariam em outro contexto, levando a arrependimentos e remorsos, às vezes de longo custo para ser removido. Então, existe toda uma realidade cerebral que sustenta as nossas emoções. E nós seremos mais ou menos inteligentes emocionalmente, conforme saibamos explorar adequadamente o nosso mundo emocional, fazendo com que falemos na hora que tem que falar e silenciemos na hora que tem que calar. Fazer com que nós descobramos que existem impulsos, né? Imagine os impulsos. Os impulsos sustentados pelos desejos. Pode ser um desejo banal. Você olha alguém tomando sorvete, está muito calor, e você tem vontade de roubar o sorvete daquela pessoa, porque não tem uma sorveteria próxima. Mas a norma do ego e do superego dirá, não faça isso, apesar de você estar com água na boca para tomar o sorvete. Agora imagina quando acontece isso em relação ao desejo de natureza sexual ou coisa que o valha. E aí desejar-se-á roubar a outra pessoa. Então são impulsos de natureza emocional que cabe ao ser humano fazer uma tomada de consciência nele. É a mente emocional, é a inteligência emocional, é a consciência das próprias emoções, a consciência do que se sente, do que se está a sentir e do que se deseja naquele momento. Aqui nós temos outras qualidades dessa inteligência emocional, que também é uma inteligência social. Já falamos da empatia, que é a arte de perceber o que o outro está sentindo. Ainda que não pudéssemos traduzir plenamente, nos aproximamos do que o outro está sentindo. E ele está sentindo ciúmes, ele está sentindo raiva, ele está se sentindo naquilo que Alfred Adler chamará complexo de inferioridade, complexo de superioridade. O extraordinário criador da psicanálise, Freud, teve vários discípulos. Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Firenze, e dentre eles, Jung, talvez o maior de todos, e finalmente Alfred Adler. E Adler foi o indivíduo que formulou a teoria dos complexos de inferioridade e superioridade. E às vezes, alguém pode sentir-se em relação a outrem com o complexo de inferioridade, por uma baixa autoestima prejudicada, captar isso através de forma não verbal. A empatia faz com que percebamos o que os outros sentem de forma não verbal. A pessoa não precisa dizer, não é? Imagina o que vocês estão sentindo com esse passarinho
circulando no nosso auditório. Então, captar o que o outro sente de forma não verbal, né? Ao ver uma paisagem da natureza, ao sentir-se prejudicado ou alegre, captar sinais não verbais do comportamento humano. Harmonia nas relações interpessoais. A maioria de nós não consegue manter-se na relação conjugal, não consegue manter-se, o Daniel Goleman dirá, o quociente intelectual nos faz entrar em uma empresa, o quociente emocional nos faz crescer nela. E na vida também é assim. A maioria de nós cuida da escola, cuida da escolarização, dos títulos, da academia, do trabalho, do dinheiro, mas não cuida da emoção. E porque não cuida da emoção, vive de maneira caótica, porque não cuida das relações interpessoais. Respeita as emoções e os sentimentos alheios. Todo sentimento humano é merecedor de profunda atenção e profundo respeito. Às vezes a pessoa está caótica, mas ela está precisando, ora do acolhimento afetivo, do abraço caloroso, outro momento, da figura de autoridade moral, que lhes diga, pare, é hora de cessar. Mas é preciso ter a autoridade moral e saber fazê-lo na hora certa, do jeito certo e com um equilíbrio adequado. Equilíbrio entre competitividade no trabalho e qualidade de vida, que é mais do âmbito organizacional. Aqui nós temos a metáfora do QI e do QE. Vocês devem estar identificando que nós temos aí um iceberg, né? Lembram da colisão que ocorreu entre o navio Titanic, 1913. O navio que não afundaria, Titanic, ele sai de Nova York, de Londres em direção a Nova York, e era considerado um navio inafundável. E ele encontrou pelo caminho um iceberg. Quem afundou ele foi a parte de baixo, não foi a parte de cima. São 400 metros submersos de bloco de gelo e uma parte menor em cima de 10 metros ou 30 metros. Assim é a nossa realidade existencial. A parte profunda da raiz da nossa existência é o que é o quociente emocional. São as emoções que nos lastreiam, né? Freud, o criador da psicanálise, dizia, não somos senhores na nossa própria casa. E ele falava da casa mental, e ele falava da influência do inconsciente. Aqui nós estamos falando dessa raiz profunda das emoções, que também tem uma dimensão inconsciente. Então nós temos o quociente emocional, que é aquilo que dá conta das emoções, ele é muito profundo, e ele nos atravessa o tempo todo. Já pensou você sentir, você diz assim, eu sinto por fulano o oposto que deveria sentir. Isso vai acontecer no âmbito das distorções emocionais. Eu me sinto em relação a Beltrana no oposto que deveria sentir. Ela me é uma pessoa amável e eu a antipatizo gratuitamente. Ele me é uma pessoa gentil e eu o detesto. Essas emoções é do universo, inclusive inconsciente. Às vezes são processos de projeção, em que o mecanismo projetivo está vendo naquela pessoa ali, aqui ou acolá, um outro personagem da nossa infância, da nossa história de vida. Você está sentindo por alguém, remetendo-se a um outro personagem. Isso vai valer também na teoria da reencarnação, porque vamos sentir por alguém naquele corpo físico que se deu no passado em uma realidade espiritual de outra existência. Então nós temos o QI e o QE, quociente intelectual e emocional. Mais uma vez, voltamos ao conceito e temos o autoconhecimento emocional.
5 áreas de habilidades dessa inteligência primordial. Autoconhecimento emocional, reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre. Na hora que a emoção está emergindo, sabemos que ela está vindo, que está se sentindo assim. Aí vamos ter o coração batendo de forma acelerada, vai baixar a pressão arterial, vamos sentir um frio no estômago, vamos sentir fenômenos fisiológicos relacionados ao que estamos sentindo. Reconhecer o sentimento quando ele ocorre, no ato de que ele está se dando. A habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os à situação. Lá no Oriente, os sábios do Oriente, a literatura vedantina, o hinduísmo, o budismo, chama isso de lei da adequação. Um dos maiores desafios da criatura humana é ser adequado. Ser adequado. Adequação é você ajustar-se à situação. É você perceber o que está acontecendo naquele momento para viver a adequação. Às vezes a adequação diante de um movimento cirúrgico é ser rápido e ágil, tendo como base um impulso agressivo. Não confundir agressividade com violência. A agressividade é a resposta rápida, às vezes, automática. É ser adequado. Noutras vezes, ser adequado é não fazer nada, é fazer silêncio. É não usar a linguagem. Outras vezes, ser adequado é levantar-se e dar um testemunho grandiloquente. Mas o medo nos paralisa e faz com que não sejamos adequados. O maior desafio do ser humano é ser adequado. É viver de forma a adequação. Automotivação, dirigir emoções a serviço de um objetivo, para manter-se caminhando sempre em busca. O Dr. Augusto Cury, eminente psiquiatra que estudou a inteligência de Cristo, e ele dizia, eu era ateu até o dia que eu estudei a biografia de Jesus. E Jesus me fez convencer que Deus é uma realidade, porque ninguém poderia usar a própria mente tal qual ele usou, se Deus não estivesse com ele ou nele. E aí ele vai falar dessa necessidade de ter um propósito para continuar caminhando na vida. Gente, olha só. Alguns de nós, na faixa etária da maturidade, nos aposentamos. Pelo menos é o que esperamos um dia fazê-lo. Mas ao nos aposentar, sofremos de algo que às vezes nos paralisa, que é a morte civil ou profissional do indivíduo. O indivíduo foi engenheiro por 35, 40 anos em engenharia. Aí ele se aposenta. Ele coloca as chuteiras no canto, ele se aposenta. E quando ele se aposenta, no outro dia ele não sabe quem ele é, porque durante 40 anos ele foi prioritariamente engenheiro. E isso dá uma crise de identidade muito grande. Há um colapso e ele não sabe o que fazer da vida. Ele não sabe se vai perturbar a esposa dentro de casa, se vai se perturbar com o time de futebol dele, que ele vai dar mais atenção, se ele vai perturbar os filhos, se ele vai colocar o pijama, se ele vai viajar, o que ele vai fazer da vida? Porque parece que não tem mais um objetivo. E o Dr. Augusto Cury diz, é impossível manter a qualidade psicológica da vida sem um propósito. Então, todos nós nos preparemos para trabalhar, que tem que trabalhar, e se um dia se aposentar, espero que nos aposentemos, que nós tenhamos um propósito pós-aposentadoria, um propósito para a vida, e a doutrina espírita nos dá esse propósito. Ele é reencarnacionista, ele é de autoiluminação, um propósito para a edificação, um propósito para o autocrescimento, para a autoconsciência, para o autodesenvolvimento. Então é preciso ter um propósito para a vida. Ah, minha vida faz sentido. Um dia desse nós víamos uma reportagem de uma senhora nas redes sociais que tinha 97 anos e é cirurgiã. E ela continuava fazendo cirurgias aos 97 anos.
Isso é um propósito existencial. Então é necessário ter um propósito para continuar caminhando, para permanecer motivado com a vida. Senão a vida fica uma escuridão de sofrimento. E a proposta do Cristo é o oposto, né? Que brilhe a vossa luz através das vossas boas obras, para que os homens a vejam e reconheçam a divina presença em vós. Aqui nós trouxemos a questão da meditação, esvaziar a mente. Nós vivemos a era da síndrome do pensamento acelerado, não é? A síndrome do pensamento acelerado gera agitação. Faz com que nunca estejamos no aqui e agora. Pode observar. Estamos aqui no auditório e pensando, por que a palestra não acaba para eu tomar passe? Por que não acaba a palestra para eu tomar passe? Estamos no passe, na hora do passe, na sala, pensando, por que esse passe não vai mais rápido para eu ir jantar para casa? Na hora do passe, pensando no jantar. Estamos num local pensando no outro, num momento pensando mais além. Isso é a mente agitada. E a meditação é esvaziar esse conteúdo de aceleração. É desacelerar tudo. Desaceleração respiratória, desaceleração intestinal, desaceleração da corrente sanguínea, desaceleração do pensamento. Isso é meditação. Esse que vocês veem meditando é o Ricard Mathieu. Se puderem, quando puderem, procurem o livro Cérebro e Meditação. Ricard Mathieu e o Wolf Singer. Ricard Mathieu é o intérprete do Dalai Lama em Paris. Sempre que o Dalai Lama, que é o grande líder do budismo no mundo, é uma espécie de papa do budismo, o Dalai Lama, né? Cujo título é Oceano de Sabedoria. Quando ele vai a Paris fazer conferência, o Ricard Mathieu é o monge que faz a tradução das palestras dele. E aí ele está em estado meditativo, sendo monitorado pelo processo de eletroencefalografia. As suas ondas cerebrais estão sendo observadas durante o processo da meditação, que é fantástico. Os diversos estados de consciência que chegamos por meio da meditação e do treinamento da mente estão ligados a processos neurais. Os cientistas estão mapeando como é que o cérebro se comporta durante a meditação. Não é dormindo, não é sono, não é vigília, é um outro estado de consciência, detectável por equipamentos de observação eletroencefalográfica, emissões de pósitron, mapeamento de ondas cerebrais. E se for esse o caso, de que modo essa correlação ocorre? Como é que a meditação altera o comportamento do cérebro? Em que estado de consciência estamos ao meditar? É possível, por meio do treinamento, desenvolver nossas capacidades mentais, como fazemos com nossas capacidades físicas, né? Estamos na era das academias. Cada um de nós, eu não vou, mas faço minhas bicicletas, vai para a academia treinar o corpo. Agora no verão, nas viagens, para ficar com o corpo belo. 8, 6, 4, 3 horas de academia por dia. Maravilhoso. Vai melhorar o metabolismo, vai diminuir a massa corporal, vai gerar saúde física. A pergunta é, e a mente? Será que nós estamos desenvolvendo habilidades mentais? Será que estamos cuidando do corpo, como dirá o Evangelho segundo o Espiritismo? Cuidai do corpo e da mente. Será que nós estamos cuidando das nossas habilidades mentais através da meditação, da oração, das emoções adequadas, da inteligência emocional? Podemos aprender a administrar de maneira ótima as emoções que nos incomodam? E agora? A maioria de nós é incomodada com as próprias emoções, com a raiva que sente, com a inveja que não nos liberta, não nos deixa em paz, com a vontade de vingança, com o desejo de posse, o desejo de controlar o outro, que é perturbador.
Às vezes nós estamos aqui pensando no outro, que pode ser o filho, a nora, o esposo, a esposa, a neta e até a sogra, querendo controlar, por uma pulsão controladora, como lidar com as próprias emoções para não ser controlados por ela e, ao contrário, geri-las. Quais são as transformações funcionais e estruturais produzidas no cérebro pelos diversos tipos de meditação? Conta-se que um sábio do Oriente levou seus discípulos para a floresta. E ele era um monge budista. E os jovens perguntaram para ele: mestre, o que é meditação? E ele estava na floresta, disse: feche os olhos. E os jovens fecharam. E aí ele perguntou para um dos jovens: o que estás a perceber? Eu ouço uma diversidade de pássaros a cantar, a corredeira das águas a descer pelas pedras, vencendo obstáculos, chegando lá na ponta. Eu sinto o barulho dos ventos a tocar na folhagem. E aí o mestre disse para ele: aprofunde o silêncio. E ele se esforçou e aprofundou o silêncio. O que ouves agora? Não, agora eu ouço apenas 2 pássaros a cantar e o barulho das águas. Aprofunde o silêncio interior. O que ouves agora? Agora eu ouço apenas um pássaro a cantar em uma sinfonia de músicas que tocam meu coração. Aprofunde o silêncio. O que ouves agora? Em estado de perplexidade, o jovem disse: agora eu ouço não apenas um pássaro a cantar, eu ouço o coração do pássaro batendo no peito dele, como se fosse uma orquestra de sinfonia e harmonia. Aprofunde o silêncio, disse o mestre. O que ouves agora? E o jovem perplexo disse: agora eu ouço o coração do pássaro a cantar e eu me sinto dentro dele, em unidade com o coração. E o mestre disse: isso é meditação. Observe que a metáfora e a história nos ensina que saímos do barulho incompleto da inconsciência, do pensar o que não se deseja e do falar o que não se quer, do pensar o que não quer pensar e do não poder pensar o que se quer pensar. Todos nós já passamos por essa experiência. Queremos pensar numa coisa, estamos pensando em outra. Queremos desejar uma coisa, estamos desejando outra. Isso é a mente inquieta, a mente perturbada pela ausência da meditação. Quanto tempo será necessário para esvaziarmos a própria mente? O Dalai Lama diz: comece olhando para o próprio nariz. Vocês ocidentais têm um nariz imenso, diz o Dalai Lama. Quer meditar? Olhe para o próprio nariz. Observe que dá um foco. E olhando para o próprio nariz, você não se dispersa. Porque a meditação é consciência focada. É consciência de unidade. É esvaziamento da consciência ego-identificada. Nós estamos identificados com o ego passageiro. Acabou o tempo, gente. Cérebro em transe. Há um aumento da atividade no córtex frontal, área de concentração e responsabilidade. O hemisfério esquerdo, mais racional, fica menos ativo do que o direito. Na meditação, passamos a acionar a intuição. Aumentam as ondas do tipo alfa e delta, presentes em estágios do sono. Na meditação, nós utilizamos ondas que são mais próximas do sono. Por isso, o processo do relaxamento, apesar de não perdermos a consciência, diminui a atividade no lobo parietal, responsável pela orientação espaço-temporal. É o lado hemisfério direito do cérebro. Mais efeitos neuropsicológicos da meditação. Aumenta a produção de neuromoduladores do humor. Na meditação, começamos a produzir dopamina, oxitocina, as monoaminas, que são neuromoduladores relaxantes, né? Famosos do equilíbrio corporal.
promove a ativação das áreas do cérebro associadas à memória. Já foi feito teste nesse sentido. O sujeito medita e depois coloca-se ele em uma situação de contraditoriedade para testar o nível de resiliência. O indivíduo está pacificado, capacidade de lidar com a contrariedade. Amplia a capacidade de lidar com o contraditório, diminui significativamente a produção adrenérgica. Pratique a meditação, pratique o esvaziamento mental, conecte-se com o que emerge em você pós-esvaziamento, pós-esvaziamento do ego, pós-esvaziamento do barulho, conecte-se com isso, porque a verdadeira oração não é o falar com Deus, é ouvi-lo. A maioria de nós tenta falar com Deus, mas não escuta Deus. E a verdadeira oração é escutar a divindade que está em nós. Ouça e sinta o silêncio meditativo interior. O silêncio comunica. O silêncio faz com que a divina consciência que em nós está manifeste-se. Por isso que é necessário fazer silêncio interior. Uma música celeste vai tocar dentro de você. Quem medita, escuta a música celeste divina que está dentro da consciência profunda, que jaz na realidade do espírito imortal. Experimente esta unidade divina e inquebrantável do ser. Terminou, eu vou só ler essa mensagem para terminar e convidar vocês. Nós trouxemos, além da palestra, o livro Cartas Vivas para vocês, que é um livro psicografado pela nossa mediunidade. Aqui estão diversas mensagens, o tema hoje não é a mediunidade nem a psicografia, mas nós trouxemos o livro, que está na livraria Mário Carvalho, no primeiro andar. Depois que vocês viveram o Karma, que foi a palestra, terão o Dharma, que é a felicidade do passe, e se quiserem, terão um livro lá no primeiro andar, na nossa livraria, que nós trouxemos para autografar para vocês. E uma das mensagens desse livro, Cartas Vivas, é essa aqui, que eu termino com ela. Divina harmonia, nos mundos o equilíbrio gravitacional, na intimidade da matéria o equilíbrio das forças subatômicas, no lar a presença do afeto e do respeito, na palavra o sentido elevado e ético. Jamais nos afastemos da divina harmonia, porquanto o que sobra fora da harmonia divina são a sombra e o sofrimento. Mantenhamos-nos na divina harmonia e poderemos encontrar alegria para a vida e sentido para a existência. Cultivemos a divina harmonia e encontraremos plenitude que cabe ao espírito conquistar. Fiquem na divina harmonia e na paz de Deus. São os votos da vossa irmã, Adriana de Jesus, que é um espírito benfeitor que tem psicografado e nos amparado no trabalho da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que tenhamos todos um excelente 2020 nessa grande proposta espiritual da doutrina, que é do despertar. Despertar que nos diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças, segues em oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz,
se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça para que vivamos um 2020 de muito trabalho e muita paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos ao nosso querido Denizar, né, por essa explanação, como essa oração final, esse poema que ele recitou foi uma oração e nós estamos harmoniosos. Desejo a cada um de vocês um 2020 pleno de trabalho no bem, né, de consciência desperta, como disse o poema, e muita paz. Vamos ficar em silêncio para o passe nessa vibração ainda. Um abraço a todos e um bom final de semana.